Olá, você está no canal Literologia. Aqui você encontra dicas de livros, de estudos. Tentamos, ao máximo possível, ajudar você na caminhada acadêmica e ou intelectual de maneira geral. Falaremos hoje sobre estudos. Por que é tão difícil estudar? Qual a dificuldade em estudar? É realmente mais difícil uma vida intelectual, uma vida estudantil, do que uma vida de trabalho mais braçal, vamos dizer assim, mais físico? É mais difícil realmente treinar a mente do que treinar o corpo? Trabalhar a mente do que trabalhar o corpo? Vamos ver onde estão essas dificuldades. Primeiro, queremos dizer que sim, gente. Realmente, quem estuda sabe que é muito difícil ter esta vida intelectual. A vida de estudante não é fácil, estudante de verdade, não aquele que somente quem frequenta a escola ou a universidade. Então, uma coisa é ser frequentador de escola ou de faculdade, outra coisa é ser estudante de verdade. É possível que a gente seja frequentador e estudante, mas não é regra, gente. Nem todo mundo que frequenta ambientes, entre aspas, estudantis, são realmente estudiosos, mas é preciso que sejamos. Então vamos ver essa citação, a primeira citação aqui do Pierre Nicole, nesse livro aqui dos Sete Anjos, a vida intelectual. Então, Sete Anjos cita Nicole, diz assim, Sete Anjos: não se deve imaginar, diz Nicole, que a vida de estudos é uma vida fácil. Então ele já diz que não imagine que a vida de estudos é uma vida fácil, porque não é. A razão dessa dificuldade é que nada é mais contrário à natureza que a uniformidade e o repouso, pois por exigirem que permaneçamos sozinhos com nós mesmos. As mudanças e as ocupações exteriores atraem-nos para fora e divertem-nos, fazendo com que esqueçamos de nós mesmos. Então, diz aqui que as mudanças e atrações exteriores, as ocupações exteriores, divertem-nos e nos atraem. E quando elas fazem isso, acabam fazendo com que nós esqueçamos do nosso objetivo geral, da vida intelectual. Além disso, essa linguagem com palavras é sempre um pouco morta e não possui nada que toque vivamente nosso amor próprio, que desperte fortemente nossas paixões. Isto é, a vida estudantil, a vida intelectual não desperta outros sentidos, outras paixões, como a vida externa, vamos dizer assim. Porque a linguagem é somente palavra, que parece uma coisa meio morta, não tem aquela vivacidade da linguagem externa e exterior. Ela é destituída de ação e de movimento. Fala-nos pouco de nós mesmos e dá-nos poucas oportunidades de nos vermos prazerosamente. Ou seja, a vida intelectual, gente, não é uma vida assim tão prazerosa. Adula pouco nossas esperanças e tudo isso contribui para mortificar estranhamente o amor próprio que, não encontrando satisfação, espalha desânimo e desgosto em todas as nossas ações. Então é uma parte em que o Sete Anjos vai falar sobre 3 elementos básicos, que é a constância, a paciência e a perseverança. Mas primeiro ele diz que a vida intelectual não é uma vida fácil, gente, é uma vida realmente difícil. Então estudar é empreender ações, é uma vida um pouco complicada. Mas vamos ver por que é difícil, por que é complicado, gente. Comparemos então o trabalho de quem lê, de quem estuda, de quem empreende essa questão mais intelectual, ao trabalho de um pedreiro, por exemplo. Todo dia o pedreiro vai lá e coloca uma quantidade de blocos, de tijolos, e ele vê essa obra crescendo, gente, cotidianamente, dia após dia, ele vê o resultado. E se ele faz isso bem feito, ele não precisa desmanchar para fazer de novo. A vida intelectual, por outro lado, não mostra esse resultado de imediato. Então a gente
não vê o resultado de imediato, a gente não tem esse prazer em ver aquilo que você acabou de aprender. Ou seja, então o seu empreendimento geralmente não é a curto prazo, é um empreendimento a longo prazo. Então você não tem esse resultado de imediato. Então a primeira coisa a entender é: intelectual, vida estudantil, não é para quem quer ter o prazer imediato, não é para quem quer ter o hedonismo pela vida intelectual, é para quem tem paciência de esperar os resultados. Segunda comparação é que o pedreiro, na sua obra, ele não precisa refazer, como eu já disse, a não ser que vá alguém lá e derrube a parede e tal, gente. Na vida intelectual não é assim. Você lê, no outro dia você já esqueceu muita coisa. Você entendeu aqui alguma coisa, mas amanhã precisa rever tudo aquilo. Metade ou mais da metade do que você aprendeu hoje fica no esquecimento. Então é um trabalho duro, um trabalho árduo, em que você precisa refazer pelo menos metade do caminho refeito. Então todo dia você precisa refazer parte do que foi feito no dia anterior para dar continuidade, gente. Isso é muito difícil. É como se você estivesse nadando contra a corrente, literalmente. Então, essa vida de aluno, de estudante, gente, não é fácil realmente. Aliás, na palavra aluno, muito se diz por aí que a palavra aluno vem do latim alunes, sem luz, gente, não é verdade. Aluno vem de aluminum, né? O aluminus, que quer dizer criança, infantil, aquele que se alimenta, discípulo. Então, a ideia é de alimentar-se. O aluno, o aluminum, é aquele que se alimenta, alunos, aquele que se alimenta do conteúdo, do conhecimento. E se compara, obviamente, a uma criança, a um discípulo, que precisa alguém alimentá-lo. Então, o aluno é aquele que se alimenta do conhecimento. Vale aqui aquela ideia do negócio e do ócio para os antigos romanos, em que a atividade do ócio era a atividade intelectual, por isso reservada a poucos homens, porque essa vida intelectual de ler, de refletir, de pensar, de cogitar, realmente não é para todo mundo. Por incrível que pareça, é uma das atividades mais difíceis, ficar sem fazer nada e organizando o conhecimento, gente. É uma atividade dificílima, exige muito da gente mesmo. E a atividade do nec ócio, ou seja, do não ócio, é aquela atividade em que seria algo mais direto. Daí a ideia de um negócio, ou seja, é o não ócio. O negócio é aquela atividade em que você está em constante trabalho, em que você está fazendo sempre alguma coisa, é um negócio. E o negócio, percebe-se que é um resultado a curto prazo, você faz uma troca, você vai aqui trabalhar, isso é um negócio. Já o ócio, no conceito antigo, é uma atividade intelectual, é uma atividade dos grandes pensadores, por isso mesmo não era reservada a todo mundo, assim como não é. Muitos autores sabem disso, que nem todo mundo tem essa tendência a uma vida intelectual realmente. Então, por que isso é tão difícil? Porque a gente tem essa distração exterior, porque a gente precisa refazer o trabalho, metade do trabalho que já foi feito, e porque a gente não vê o resultado de imediato. Então, isso exige de nós paciência para ver o resultado, exige também que nós tenhamos sempre em mente, consigamos visualizar o nosso produto final, seja entender o assunto, seja discutir, seja escrever sobre ele, tá? Então exige muito de nós nesse aspecto, gente, também. Era basicamente isso, uma conversinha sobre estudos, porque fiquei pensando como é difícil manter essa vida estudantil, como tem coisas que nos distraem constantemente, mas é preciso que a gente tenha sempre isso em mão, né? Seja isso em mente, o nosso fim, a nossa finalidade. Por que eu estou lendo esse livro? Por que eu estou estudando? Então, é não perder o objetivo, é sempre lembrar do porquê que nós estamos nesta vida, gente, nessa vida intelectual, nesta vida de estudos. Tá certo? Depois eu falarei de outros assuntos, de mais técnicas e tal. Mas aqui é mais ou menos para compartilhar com vocês que não é fácil para ninguém essa vida estudantil. Mas depois a gente vai falar sobre mais assuntos. Então peço que você curta o vídeo,
Comente, compartilhe, gente. Aqui é mesmo para a gente dividir experiências sobre essa vida intelectual, essa vida estudantil. Foi um prazer e até a próxima. Tchau.